Então, nós vemos o seguinte: ao contrário, às vezes o nome de Deus ele é blasfemado entre os descrentes por causa da nossa conduta. Quando a nossa conduta não corresponde, principalmente quando Jesus ensinou, olha, se vos amardes uns aos outros, todos verão que sois meus discípulos. Mas o nome de Deus acaba sendo blasfemado porque nós não amamos o nosso próximo, não amamos os nossos irmãos. E mais de 3.000 denominações que têm se levantado e nenhuma ama a outra. Por quê? Porque acaba entrando na hipocrisia, no orgulho, que o seu templo, que a sua igreja é melhor. Mas a igreja de Cristo, ele disse assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A igreja de Cristo é um jardim fechado. Agora observe bem. Olha bem. Os fariseus oravam para glorificar o seu próprio nome, para serem vistos dos homens. Aí no verso 5. O anelo que deve dominar as nossas orações é que o nome do Senhor seja honrado e não nós sermos honrados. Muitos querem estar no auge, no topo, na mídia, que é eu orei, ele sarou, foi curado, eu orei, eu fiz. Esquecendo que tudo provém do Pai. A segunda súplica diz: venha o teu reino. O Pai Celeste é também nosso Pai e tem reino. O reino supremo, desejo dos filhos deve ser a glória desse reino. Morada do Altíssimo, a glória. Em tempo de guerra, os filhos do Pai estão aqui no território inimigo. Que podemos esperar a não ser que clame sem cansar. Venha o teu reino. Estamos no mundo? Estamos. Filhinhos, disse Jesus, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quando nós venha o teu reino, das orações do seu povo depende da vinda do seu reino. A terceira súplica: faça a tua vontade. Agora aqui ficou difícil, porque nós queremos sempre a nossa vontade e não a vontade de Deus. Devemos orar, todavia, não seja como eu quero, como disse Jesus, mas sim como tu queres. Contudo, a vontade de Deus é feita por todos os habitantes do céu. A vontade de Deus é feita nos céus, não em espírito de obrigação. Não. Nada é feito e ninguém pode obrigar a Deus a nada. Todas as coisas estão patentes na sua permissão e na sua vontade. Agora observe bem, a quarta súplica: o pão de cada dia dá-nos hoje. De 7 petições, 3 são para a glória de Deus. Essa oração dominical, 3 são para a glória de Deus. E apenas um é pelo pão, por uma coisa terrestre. E 3 para a alma. Sim, Deus empenha-se no nosso pão cotidiano.
mas podemos pedir aquilo que Deus já prometeu e também que já temos. Podemos pedir por aquilo que estamos trabalhando para adquirir, isto é, segundo a sua vontade. A vontade de Deus tem que estar acima de tudo. Agora a quinta súplica, perdoa-nos as nossas dívidas. Essa conjunção liga a esse pedido que procede. Pedimos o pão todos os dias, mas também temos que pedir perdão diariamente. Diariamente nós somos falhos, pecadores. Dizer que não temos pecado somos mentirosos. Mas observe bem, se pedimos o pão de cada dia, temos que também pedir perdão. E quando às vezes o esposo magoa a esposa magoa o esposo, o pai magoa o filho magoa o pai, dentro de uma família, se magoamos os nossos vizinhos, nossos companheiros de trabalho, os nossos irmãos na igreja, onde quer que seja, nós cometemos uma falha contra o nosso próximo. Mas se nós não, ou até aqueles que nos aperreiam, até o nosso inimigo, como foi o que Jesus ensinou, que devemos orar pelos nossos inimigos, então entenda bem, temos que perdoar. Essa oração, perdoa as nossas dívidas. Nós quer pedir perdão, mas não quer perdoar. E como quer receber, mas não quer dar. Não nos deixes cair em tentação. Porque o pão é a primeira necessidade do corpo. Mas o perdão é da alma, para a alma ficar refrigerada. Sexta súplica, não nos deixe cair em tentação. Aqueles que gostam do pecado procuram um lugar mais apropriado, que quem está em local impróprio corre o risco grandíssimo. Então nós vamos observar que esses lugares de tentações não é bom para o servo de Deus estar. Não nos deixe cair em tentação. Não é porque estamos orando para não nos deixar cair em tentação que vamos estar em perigo por a própria vontade. Mas aqueles que têm o Espírito de Cristo, qual foi ensinado na oração dominical, sente horror do pecado e evita esses lugares. É como os piratas. Os piratas, nos tempos passados, eles esperavam os navios carregados de ouro que voltava do México para o Peru, para saquear os navios, roubar o ouro. Assim também, se há uma alma no tempestuoso mar desta vida a qual nós estamos, o maligno está sempre espreitando para atacar e levar os tesouros que temos adquirido da parte do Pai. Sétima súplica. Livra-nos do mal. Livrar-nos da dor, da doença, da tristeza, de tudo que sofremos no físico. Mas livra-nos de inimizade. Pedir para se livrar de inimizade. Com tantas inimizades dentro dos templos evangélicos. Inveja, discórdia, lascívia, de tudo que nos prejudica no espírito. Ninguém pede para se livrar deste mal, desse coração que está cheio de maldade. Perdoar-lhes aos homens, verso 14 e 15. Sem o espírito de perdão não se encontra o perdão.
Não. O fechar a porta, aqueles que Jesus fala, fecha a porta. Jesus não tinha nem onde reclinar a cabeça. Também não tinha porta para fechar. Concluímos que, portanto, isso quer dizer separação do mundo e em contato com Deus. Volto a dizer. Dá a entender também que devemos marcar um lugar definido para nós estarmos a sós com Deus. Podemos estar trabalhando no roçado e falando com Deus, dirigindo, falando com Deus, onde quer que seja, mas no quarto de oração. Então, veja bem, Jesus muitas das vezes, o quarto da sua oração era o mato, como nós vemos em Marcos, capítulo 1, verso 35, e Lucas, capítulo 6, verso 12. O de Isaac era o campo. O de Davi era o quarto de dormir. E ele se expressa assim, Davi, no capítulo 4 de Salmos, dizendo assim, ele orando, ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me desse largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Os filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Aí, sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Aí ele vem nos seus últimos versos dizendo, puseste alegria no meu coração mais do que no tempo em que se multiplicava o seu trigo e o seu vinho. Em paz também deitarei, dormirei, porque tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Poder deitar e colocar a cabeça no travesseiro e conscientemente a sua consciência saber que não tem nada acusando, porque se tiver acusando, fala com o papai, ele resolve. Então observe bem um outro detalhe. Cristo, ao dizer que o Pai dirigia aos seus discípulos, os humildes de espírito, aos mansos, os que têm fome e sede de justiça, os limpos de coração, como ele citou nas bem-aventuranças, bem-aventurados limpos de coração. Tem muitos evangélicos que ainda não fez a limpeza do coração. Perta o reino. Aí ele vem dizendo, não useis de vã repetições. Nem todas as repetições são dispensáveis. Não. Porém, não devemos errar pensamento que podemos multiplicar as orações como algumas rezas, até merecer a resposta como pagamento de nossos esforços de suplicar. Aí nós vemos aqui um detalhe. Tem que ser de sentimento ou do íntimo do coração. Vãs repetições, você pode rezar, pode ficar 1, 2, 3 horas de joelho, mas dependendo das vãs repetições, vai ser uma oração vazia e inútil, vai ser cheia de frases sem valor, expressões até poéticas, e muitos usam mantra para estar orando.
Eu cheguei em uma certa igreja que as pessoas colocavam o nome, a mão assim no ouvido, ficava só ouvindo o que seu líder ficava falando e ele e acabava sendo um mantra. Usar frases formuladas pode se rasgar, pode clamar, pode gritar como os profetas de Baal. Mas o seu Deus não ouviu. Orações memorizadas. E há aqueles que exigem que os seus membros repitam suas orações. Exigem que seus membros repitam e citam numerosas vezes. Eu vejo hoje que é como um amuleto para muitos usar o Salmo de número 91 como uma reza. Em algumas campanhas tem que ter o Salmo 91. Eu não sei, não consigo chegar a esse entendimento, né? Repetições não prova a nossa devoção. Repetições. Então os escribas e fariseus faziam essas longas orações, ocas, vazia e que perde o foco que é o Pai. Mas eu louvo a Deus. Estamos aí já com 1h10. Quero esses 5 minutos falar um pouco da oração e jejum, que é uma combinação perfeita, que revelam a disciplina, a autonegação, a humilhação e a dependência total. Vai jejuar? Sim, vou. Mas é uma disciplina, é uma autonegação daquilo que você não quer, é estar se humilhando diante do Pai. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, porque a seu tempo Ele vos exaltará. E ter certeza que tem uma dependência total de Deus. Se jejua, alguns casos, para resolver um problema específico ou de orientação daquilo que você precisa falar com Deus, vai comprar, vai vender, vai realizar algo, e você está encontrando uma dificuldade, aí você faz um jejum para que Deus venha em prol desta obra. Nós vemos que Esther, o povo estava sendo massacrado por Amã, e Esther, quando soube, por mais do que o seu tio, ela pôs o povo a orar, jejuar, se humilhar debaixo da potente mão de Deus, e teve a vitória. Então, Jesus quer que sejamos discretos na oração. Isso é o ênfase, não é o lugar, mas a atitude de quem ora. Lugar secreto é o pensamento exclusivo para Deus. E Jesus, o ensino de Jesus sobre o jejum é a prática livre, é um ato voluntário, espontâneo e nasce no genuíno da alma. Ninguém pode obrigar ninguém a jejuar. Mas você quer jejuar? Depois você vai ler aí Isaías 58. Isaías 58. E vai ver que Deus não aceitou o jejum dos judeus. Ao ponto de dizer, seria esse o jejum que eu escolheria que o homem um dia afligisse sua alma e inclinasse a cabeça com junco e estenda debaixo de si saco de cinza? Chamaria tu isso
de jejum e de aprazível ao Senhor? Porque hoje as pessoas querem obrigar as pessoas a jejuar. Não, a igreja vai estar jejuando. Quer obrigar. Não está nem no coração da pessoa de fazer esse jejum. Mas porque o líder está pedindo ali, então ele vai fazer. Agora, Deus vem falando pela boca do profeta Isaías, no capítulo 58, verso 5. Porventura não é esse o jejum que escolhi? Olha o jejum que Deus escolheu. Que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, que deixem livre os quebrantados e despadeces todo o jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, recolhas em casa os pobres, desterrados, e vendo nu cubras, e não esconda da tua carne. Esse é o jejum agradável a Deus. Você está fazendo ele? Mas você quer passar o dia e dizer que está nada, está em consagração. Meus amados, leia depois aí Isaías 58 para entender melhor sobre o jejum. E vamos para a aula em classe, quinta-feira à noite. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus e que essas palavras, a qual hoje pude se expressar, chegue também de encontro com a sua vida. Amém?